Olá, meus queridos amigos, que satisfação nesse domingo deixar uma mensagenzinha para o Uberlândia, principalmente para o Uberlândia e para todo o Brasil. Minha gente, é o seguinte, ontem, 9 de julho, eu estava lá na Marcha para Jesus, nós nos reunimos lá no pátio, no estacionamento do Parque do Sabiá, estádio João Avelange. Minha gente, o ponto é bem objetivo. Neste domingo, acabei de receber a visita de uma pessoa que foi diretora da Escola Estadual Leônidas de Freitas, uma senhora de 80 anos, por aí. E ela me disse coisas que realmente me deixou muito abatido, né? Ela me disse o seguinte, que o finado Dr. Zaire Rezende, ele fez parte do MR8. Para quem não sabe, o MR8 era um grupo de guerrilheiros que agiam com os pensamentos comunistas no Rio de Janeiro. Não era só o MR8, nós tínhamos aí o Grupo Colina, lá de Dilma Rousseff. Todos esses brasileiros que foram enganados, assim como grande parte dos cidadãos da Rússia receberam essa lavagem cerebral desse sistema, que não é para pessoas, é para criar grupos organizados para roubar. Tiram seres humanos e colocam outros seres humanos para matar, fraudar o mundo. E a coisa mais importante, minha gente, que ela me disse que lá na Escola Leônidas de Freitas, eles tocavam um hino nacional de manhã, à tarde e à noite. E com esse marxismo cultural que o Brasil sofreu desde 1920, apoiado pelo grupo PCB, Partido Comunista Brasileiro, depois foi surgindo outros partidos, ela me disse que foi muito difícil, haviam muitas pressões e que a esquerda sempre trabalhava, essa bandeira aí, ó, isso aí é lá de Portugal, essa bandeira aí, ó, ela não representa o Brasil. Então assim, eles pegam os símbolos nacionais e menosprezam, mas o que realmente vale é o símbolo vermelho, as cores vermelhas da foice, do martelo, coisa que desde Mao Tse-tung até Lenin e Stalin nós vimos que quem mata mais, né? Será que seria a implantação do capitalismo, que tem uma democracia, e que nós podemos pôr justamente esses vagabundos desgraçados que utilizam professores, pessoas do bem aí, com essas filosofias do quibe, porque existe fome no mundo, existe necessidades. Mas não se cura isso com esse modelo de Nimrod. Lembra de Nimrod, da Torre de Babel? Então, na verdade, minha gente, essas ideologias, elas são escritas por pessoas que são enganadas, que não respeitam a Deus e que tentam fazer o que Deus não faz, de dizer, não faça isso, manda um anjo, evite aquele problema. Nós temos a liberdade do ir e vir e nós temos também a força para nós podermos combatermos, assim como soldados brasileiros, índios, homens do campo sempre enfrentaram esses comunistas. Então, meu querido Brasil, eu faço uma denúncia que a Rússia, ela é inimiga do Brasil, ela é inimiga do mundo. Às vezes nós vimos eles com esses discursos, mas é uma nação que sofreu uma lavagem cerebral. E os americanos sempre tentaram ajudar o mundo a fazer com que eles evitassem aquilo que aconteceu desde o tempo dos vikings. Lembra dos vikings? Aquilo que eles não tinham para comer, procuravam em outras nações para fazer comércio, liberalismo econômico. E esse liberalismo econômico, de acordo com as concorrências, encontram os descontos, os melhores preços, e muitas pessoas morreram por esse pensamento de soberania nacional sem fazer negócios internacionais. A globalização é um fato importante. Minha gente, então é o seguinte, nos TikToks nós temos aí, é um instrumento de guerra da Rússia, tá bom? O Telegram, de certa forma, também é um instrumento de guerra para eles se manterem informados. E a Rússia, desde 1920, por esse partido comunista, eles vêm difundindo as ideias comunistas. Inclusive, nós tivemos pessoas do Exército Brasileiro, não só do Exército Brasileiro, as instituições republicanas brasileiras foram invadidas pelos russos, né? O que nós temos são os pensamentos desses pais da sociologia incutidos pelo mundo. Nós vimos aqui que os nossos vizinhos, os países vizinhos aqui,
Cuba, Venezuela, Argentina, Chile e mais uns outros, já controlados com essa visão política de ser o paizão, onde que até o próprio pai de uma casa não quer filhos encostados, né? Os filhinhos, o pai quer treinar o menino, a menina, para ele criar verdadeiros bons modos e viver as suas vidas, desenvolver as suas economias, que nós já estamos cansados desse socialismo que nós vivemos na nossa própria família, na nossa própria casa, nós ficamos segurando com os nossos braços aqueles que não colaboram, né? Então, nós vimos que isso acaba gerando muitos problemas na sociedade, essas ditaduras, esses estados totalitários. Nós queremos um estado democrático, um estado com alguns partidos, não precisaria de tantos, porque eles mamam, sugam também. Mas a questão é a seguinte, meus queridos amigos, a minha denúncia é óbvia que todos vocês que é do Estado de Direito, que são pessoas que reconhecem os valores espirituais, que é nada mais para que nós possamos ser livres e não dominados, e que pelos TikToks, pelas redes sociais, todos esses que foram abraçados, que vieram de Sodoma e Gomorra, estão aí, com seus mimimis de esquerda, nessa coisinha da inaceitação, e nós hoje não podemos mais dizer às lindas meninas maravilhosas, os seus atributos, os nossos interesses, porque na cabeça das meninas é assédio sexual. Então, nós observamos que eles que são os tarados, essas ideologias. Meus queridos amigos, que da cidade de Uberlândia e todo o Brasil, eles sempre tentam denegrir os símbolos nacionais e tentam nos humilhar com suas filosofias da fome, do quibe, da água, mas quando eles estão no poder, o que a esquerda, esses filhos da Rússia, fazem? Eles deturpam as instituições, desenvolvem mecanismos de ensino, que nós chamamos de marxismo cultural, com os pensamentos das confusões de Gramsci, e que nós vimos é isso aí, brasileiros contra brasileiros, e nós divididos. E não estamos honrando essa cor aqui, que foi manchada de vermelho, com o nosso sangue, pelos pensamentos dos vermelhinhos. Meus amigos, até o Dr. Zaire Rezende participou, segundo essa estudiosa, como todos esses que não deveriam estar no Brasil, ser expulsos. Eu não sei se o Zaire Rezende se arrependeu dessas ideologias, voltou a não respeitar esses pensamentos bondosos de Nimrod, de homens, e passou a pensar em Deus. Eu não sei, mas espero que sim. Caso não, nós temos que proteger o Brasil. Nós devemos colocar primeiro o significado do nosso Brasil, e acima do Brasil está Deus. É o que o presidente fala, o que a igreja fala. E a igreja cristã sempre foi perseguida por esses malditos, né? Eu não posso dizer que não seja diferente. E eu digo a todo o Brasil. Antes eram grupos guerrilheiros que o Estado brasileiro, as Forças Armadas os venceram. Eles entraram nas universidades, no exército. Esses vermelhinhos estão em todos os lugares. Vão ter que ser combatidos novamente. Eles pegaram uma grande massa de jovens. Você, jovem de esquerda, você não sabe, mas você está indo contra Deus com os princípios de esquerda, porque a solução dos nossos problemas está de como você vai conduzir a sua vida, de como você vai lutar para destruir as barbaridades, as insensibilidades que acontecem no Brasil. E a esquerda abriu a porta para os soldados do crime organizado, porque eles realmente estão preocupados com você, garoto de esquerda. Basta ver como Jesus Cristo disse. Escutem o que esses caras dizem sobre as necessidades de reformas sociais, mas não façam o que eles fazem. Aqui na cidade de Uberlândia, meus queridos amigos, mostrou o drone jogando urinas, cocôs em algumas pessoas mais cedo durante o evento do Lula, mas não mostrou a violência que eu sofri no ombro, não mostrou as feridas do meu corpo, não mostrou as degolações que eles me fizeram. Eu não saí no Brasil, e no Brasil, até agora, de todas as pessoas que foram sofridas por esses protetores do paizão brasileiro, esse comunista de merda, esse Lula, esse fantoche da esquerda, que ele representa hoje vivo uma das maiores mentiras
já contadas desde a história da humanidade. Ele reflete os pensamentos de Nimrod contra Deus, em criar uma torre que lá nós encontraremos o paraíso. Mas nós sabemos que acima de Nimrod, acima desse paraíso da Torre de Babel, nós temos o planeta Terra, nós temos o Sol e nós temos as próprias intempéries da vida, como já disse Jesus Cristo, que deixou muito bem claro que nós devemos lutar pelas coisas que permanecem para a eternidade, não pelas coisas que perecem, pois na própria vida existem os dilemas que nós temos que enfrentar, nós unidos e individualmente. Assim deveria ser o espírito das instituições que estão corrompidas por querer trazer o bem do Brasil. É uma vergonha esse Estado, que esses representantes militantes que traíram até os próprios pensamentos da sociologia, usam os pensamentos socialistas para roubar. Virou instrumento de guerra dos globalistas e daqueles que querem destruir a sua família, usando os nossos filhinhos como traficantes, usando pessoas simples que gritam por educação para avançar nos pensamentos como o de Elon Musk, mas eles recebem, são armas, drogas, para ferrar os seus próprios irmãos. E os lucros vão para esses que utilizam desses instrumentos de liberdade e dão a própria morte para esses soldados do crime e destroem o futuro de muitos jovens, como diz a Bíblia. Eles têm um coração ainda em desenvolvimento. São pessoas fáceis de serem enganadas nesse crescimento econômico e social durante a sua própria vida. Não vou me alongar, foi um prazer gravar esse vídeo. E saibam que 24 horas a Rússia tem um conhecimento do que eles estão fazendo no Brasil, utilizando justamente a diversidade. Que a igreja cristã já sabe o que está acontecendo e eles querem mesmo a nossa divisão. Não podemos estender a mão para os nossos irmãos brasileiros. E que todos os brasileiros, que ainda que estão nos viés de esquerda, de direita e de centro, saibam que nós somos muito maiores do que essas posições. E estas visões de políticas de esquerda, centro e direita é usado pelos globalistas como armamento de guerra para vender caixões e para ter mecanismos justos para invadir o nosso Brasil, tão roubado desde a sua independência. João Ricardo de Uberlândia, com uma simples mensagem para todo o Brasil. Obrigado, meu Pai. Receba! Amém.